Sai, Israel. Sai, Israel. E a Israel sai do pastor. A Bíblia diz que sai Israel com 600.000 homens. Fora mulheres, crianças e idosos. Vai para onde, Israel? Para um lugar que Deus falou que eu vou. Que lugar é esse? Canaã. Cutuca o seu irmão que está preparado. Está preparado. Fica no turma não. Você vai dar só mais 5 minutos que está preparado. Fica tá preparado para ir para Canaã. Ou tá com essa cara de som aí para ele. Cutuca ele, fica tá preparado para ir para Canaã. E a Bíblia vai dizer, é aqui que eu começo a pregar. Sai o povo de Israel do Egito, olha para mim. Sai 600.000 homens. A Bíblia diz que o povo sai do Egito vai para Sucote. De Sucote vai para Piarote. Piarote fica na divisa, numa porta do Midigom. Midigom era um lugar que ficava na frente de Piarote. E o Mar Vermelho ficava na frente. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Deus leva o povo para o deserto, eu vou pregar sobre 3 tipos de deserto. O primeiro deserto que eu falo, tem o deserto do gelo, e na Antártica, pois o deserto é todo no gelo. O segundo tipo de deserto é o deserto de pedras. E o terceiro é o deserto que a nação de Israel está. Primeira coisa que você deve vencer no deserto, o cansaço. Por que, pregador? Porque quanto mais você andando, o seu pé vai afundando. E isso causa um desgaste. Segunda coisa, o sol. Por que sol? O sol chega acima de 50 graus. E terceira coisa, não tem água para beber. Então você vai desgastar, vai andar, e o sol de 50 graus na sua cabeça. Agora entenda a coisa. Isso que é bom servir a Deus. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer, no capítulo 13, versículos 35, no final, a Bíblia diz que a nuvem, uma coluna de nuvem, estavam com ele de dia. Glória a Deus. E uma coluna de fogo estava com ele de noite. Entenda uma coisa, pai. De noite, o deserto é muito frio. Se você passar no deserto de noite, algum momento que você vai andando, a sua temperatura vai se abaixando e você vai até a tua morte. Você não consegue andar no deserto de noite. E segundo idade você não consegue. Por quê? O sol está grande. Mas a Bíblia diz que a coluna de nuvem ia com eles de dia. Eita Deus. Oh, glória. E de noite, a coluna de fogo. Diga, está preparado para dar glória? O que você quer dizer, pregador? É que mesmo você estando no deserto, a mão do soberano Deus está sobre a tua vida. Fica comigo. Coluna de fogo, coluna de nuvem, e levar o povo de Israel. Agora entenda uma coisa que me chamou mais a atenção. É que mesmo a mão de Deus estando sobre o povo, e se cumpre o que o salmista diz no Salmo 91, verso 1. Aquele que habita, habitar quer dizer residir ou morar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Diga para você, não está preparado para descansar? Diga, por que está com esse bicão assim na frente? Por que está com essa cara fechada? Parece que chupou a laranja azeda e não gostou. Diga para ele, dá um sorriso. Diga, nesse deserto você vai descansar, rapaz. Nesse deserto vai ter sombra, vai ter água, vai ter prosperidade, vai ter providência. O deserto de Deus é a sombra. Entenda uma coisa? Ei, Israel não quis ir para o deserto. Eita, agora. Aqui é a diferença. Porque Jesus, em Mateus 4, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou ele até o deserto. Elias foi para o deserto porque quis, porque Israel queria matar. E aqui, a Bíblia diz que Deus levou a nação de Israel pelo deserto. E para você entender mais, a Bíblia diz que tinha um caminho mais fácil. E Deus? Deus não usa contramão. Deus não usa caminho mais fácil porque ele tem todo o poder. Deus, ele disse, vai pelo caminho mais difícil. Como eu vou ficar, Deus? Vai ficar circulando no deserto. No deserto, Deus vai. Entenda uma coisa. Com Deus você não se pergunta por quê nem para quê. Com Deus você precisa entender que Ele é soberano, que Ele é poderoso e que Ele faz todas as
das coisas. Se você ficar perguntando a Deus, Deus por quê, pra quê? Deus não vai te responder. Entenda uma coisa, minha amada e meu amado. Entrega o teu caminho na mão do Senhor e Ele tudo fará na tua vida. E a Bíblia Sagrada vai dizer que levou o povo no deserto. Eu sempre prego dizendo que deserto é lugar de morte. Deserto é lugar de alegria. Deserto é lugar de alegria. Então diga, eu não vou morrer no deserto. Diga, a promessa é maior do que a morte. Diga, pode até querer me matar, mas a promessa está de pé. Quem vive debaixo da promessa não morre na véspera. Fica de pé para ver a promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Se aqui tem Cristo que tem promessa, levanta a mão para cima. Se aceita um pouquinho. E a Bíblia diz que está o povo no deserto. Quem vai endurecer o coração de Faraó? Deus. Entenda uma coisa, irmão, vem comigo aqui, olha para minha mão, que eu já vou encerrar. Direção nos preenchidos da palavra. Faraó conhecia um lugar. O que é pregador? Vou simplificar. Faraó conhecia um lugar. Quando eu contar, vai dizer lugar. 1, 2, 3. Lugar. Não, eu sei que você está com sono, mas eu sei que está sendo dormir. 1, 2, 3. Lugar. Entenda uma coisa. Faraó conhecia um lugar, mas Deus que fez o lugar. Aleluia. Vou entender, vou simplificar para você entender. O adversário sabe que você está passando. E Deus sabe qual é a forma de trabalhar por cima dessa situação que você vive. O meu Deus te trouxe aqui nessa vigília para te dizer que não está nada acabado na tua vida, que não está nada acabado na tua casa, que não está nada acabado no teu ministério. Talvez o diabo até gritou mais alto, mas a última palavra que dá ainda segura a mão do teu irmão, segura. Alaba banda, glebe ao céu. Alaba buco, glorifica o céu. Alaba louco, muito que vai a ceia. Deus manda eu te dizer nessa noite, o diabo pode até estar fazendo festa, mas a última palavra, quem dá o teu respeito é o Senhor. Glória a Deus. Entenda uma coisa, minha irmã. Entenda uma coisa, meu irmão. Você não vai morrer nesse problema. Você não vai morrer nessa prova. Você não vai morrer nessa luta. A circunstância quer te matar, mas você não morre. Porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus vence o mundo. Entenda uma coisa. Tudo que vem contra a tua vida hoje é para você entender que maior é o Deus onipotente que está do teu lado. Você ainda não entendeu ainda. Servir a Deus dando tudo certo é bom demais. Não conhecemos a Ele. Deus está dizendo para você nessa noite, a prova pode estar tamanha, o deserto pode estar maior, mas a mão do poderoso Deus é aquela mão que te resgata do deserto, que te tira do problema, que te exalta, que levanta. É Deus que faz todas as coisas. Ele vai chegar. E a terceira coisa que a multidão faz, o povo de Israel faz, é Moisés. Vendo o povo egípcio vindo atrás e falar, Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que me trouxe para esse deserto? Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Vou te dar um conselho de Deus. Posso? Diga amém. Posso? Amém. Eita Jesus Cristo. Diga amém com força. Diga mais forte. Amém. Jamais olhe para trás. Sabe por que tem crente na igreja que se acostumou tanto com o passado? Porque ele só vive olhando para trás. Deus não queria, pastor Tiago, que ele olhasse para o Egito. Egito já passou. O que você está dizendo, pregador? Você não precisa mais olhar para o seu passado, porque o passado traz dor, e dor traz sofrimento, sofrimento traz aflição, e aflição traz angústia. Deus está dizendo para alguma pessoa aqui nessa noite, você está olhando
vai dizer? Foi por falta de túmulo que morreu, para morrer no Egito. Agora era para quem? Eles queriam ficar no Egito. Cutuca o seu irmão, diga: quem pensa pequeno, fica com coisa pequena. Mas diga: você. Fica, bota o dedo de profeta na cara deles. Você. Deus vai te dar coisa grande, coisa grande, coisa grande, coisa grande. Bata na mão de duas pessoas e diga: Deus vai te dar coisa grande, coisa grande, coisa grande. Coisa grande, coisa grande, coisa grande. Quem se acostuma com coisa pequena, a visão é pequena, a visão é limitada. Mas quem olha para as coisas grandes, a visão é ilimitada. Entenda, minha amada e meu amado, Deus jamais vai te tirar de uma posição para você sofrer uma posição pior. Mentira de Satanás. Por isso que todos nós que se encontramos aqui nessa noite temos um sonho da parte de Deus, temos uma promessa da parte de Deus. O que você está dizendo, pregador? Eu estou dizendo para você: você saiu da tua casa, se arrumou, até agora está adorando, não foi para casa ainda. Deus está dizendo para você: o que Ele está preparando para você é coisa grande. O que Ele está preparando para você é coisa grande. O que Ele está preparando para você é coisa grande. Talvez o diabo diz: é pequeno, mas o Deus soberano está preparando coisa grande. Saramanto comina calava subtec mina como morrer. No momento que eu estava orando para pegar, Deus me mostrava uma porta e Deus mandava dizer para a igreja: se prepara, tem uma porta grande que Deus está abrindo. Tem coisa grande te esperando, moça. Tem coisa grande te esperando, moço. Egito nunca mais vai te ver. Egito nunca mais vai te ver. Deus está dizendo: Canaã está olhando na frente. Receba o que Deus está te dando nessa noite. É vivo, pregador. Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado, ele jamais pode olhar para trás. Por que, pregador? Você vai entender logo aqui na frente que a nossa visão não é no fundo, a nossa visão é cima. Oh, glória! Não entendi, pregador. Quem olha, quem anda olhando para trás, fica perdido. Mas quem anda olhando para cima tem direção certa de Deus. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, meu povo murmurando. Uma das coisas que você jamais pode murmurar, uma das coisas que você jamais pode fazer, é abrir a tua boquinha santa e dizer que Deus te esqueceu. Tem crente que abre a boca e diz: o meu problema está tão grande que Deus não está falando mais comigo. É a maior mentira do diabo, pastor Tiago. Por que, pregador, você fala isso? Porque quando você lê a Bíblia, não precisa vir um profeta colocar a mão no teu ombro e dizer: assim diz o Senhor. Coisa nenhuma. Quando eu quero ouvir Deus falar, eu começo a passar a página da Bíblia e eu começo a dar glória a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Ouvir Deus falar, como a Bíblia, lê a Bíblia, começa a estudar a Bíblia. Deus vai falar. Que o povo de Israel estava vivendo. E o que Deus faz, pregador, para não tomar muito tempo?
Só quem está com sono, diga amém. Graças a Deus que os crentes são sinceros. Eu já vou acabar. Eu já vou acabar. Calma, irmãos, eu tenho paciência. A Bíblia diz que Deus olha para Moisés. E diz Moisés, porque olha para mim aqui, irmão, que eu vou encerrar. Só mais duas coisas para encerrar. A Bíblia diz que quando os cavaleiros do Egito vieram nos carros, os carros do Egito era a glória da nação egípcia. Entenda, o povo de Israel estava de um lado vendo um monte, do outro lado vendo um monte, na frente vendo o mar vermelho e atrás a cavalaria egípcia. Vou falar mais uma vez para você entender. Do lado via, do outro lado via e atrás e na frente parece que não tem mais saída. É igual a tua história. Está tudo embrulhado. Está tudo atrapalhado. Parece que não tem mais uma saída de escape, mas você esqueceu que em Apocalipse João escreve dizendo que a porta que ele fecha ninguém abre. Mas vai acabar assim, João? Não. Mas a porta que ele abre ninguém fecha. Uma coisa. Parece que estava tudo perdido. E agora o que é que eu faço? E agora Moisés toma atitude. Que atitude, pastor Edson? Moisés disse: se do lado tem monte, do outro lado tem monte, atrás cavaleiro, na frente tem mamoro, o que eu vou fazer? Olha para cima. Olha para onde, Moisés? Pro alto. Oh, glória. Olha para onde, Moisés? Pro alto. Vou resumir aqui. Salmo 121. Aqui está complicado. Você precisa entender que a sua vitória não vem daqui de baixo. Vem da onde? Elevo meus olhos para o monte. Oh glória. Oh glória, pregador Samuel. Oh glória, irmão. Elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro, Davi? Aí, rapaz, o diabo começa a dar risada. Não vai vir de canto nenhum. Aí o salmista coloca uma vírgula. Não, o meu socorro ainda vem do Senhor que fez o céu. Pregador Mateus, Moisés olha para cima, pregador Samuel, aí ele olha, vê a beleza dos céus, da glória, e diz: Deus vem me acudir. Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: porque clamas a mim? Cutuca o teu irmão, cutuca ele, diga: não clame. Diga: Deus está no controle da sua vida. Diga: deixa Deus trabalhar. Diga: deixa Deus trabalhar. Se aqui tem um povo que vai deixar Deus trabalhar. Sabe o que Moisés estava dizendo? Diga: não, pregador. 1, 2, 3. Não, pregador. Oh, glória a Deus. Quer saber? Não, pregador. Fala. 1, 2, 3. Não. Deus estava dizendo: a história de Israel não parava no deserto. Oh, glória. Oh, glória. O que Deus está me informando e te informando? Que Deus está preparando um novo caminho para você passar. Você vai. Segura ele. Quando Deus fala, eu dou ordem para você marchar, Deus está pensando em segundo eterno. A ordem de Deus aqui, olha para mim para você não perder essa revelação. Deus estava dizendo, a segunda ordem significa: levanta acampamento, desfaz as barracas, dobra as lonas. Oh, glória! A parte mais forte do texto é essa, porque o mar não abriu para
ao passar. Você tá louco, pregador? Vou te comprovar. Foi Israel que se levantou com o nosso abrigo. Aleluia! Segura esse glória que você vai dar para esse diabo que está te atribulando sair daqui correndo hoje. A promessa está de pé. Mas para você exercer a promessa, você tem que levantar. Quem vai levantar? Quem vai? A promessa está de pé. Está de pé. Mas se você ficar com essa lerdeza sua, não é porque você é baiano que você é lento. Diga, você é muito energético, papai. Diga, se coloca na posição, levanta a cabeça, sacode a poeira dos pés, recebe a promessa de Deus. Ei, moço, vem aqui na frente, você de óculos. Venha você é. Tem como boca pra catar comigo. Passa aí. A primeira coisa que Deus fala contigo nessa noite. Quando eu olhava pra você, eu vi um grupinho. Lá pra tudo que quer levar a sério. E pra você saber que Deus está falando contigo, tem algumas pessoas que estão do seu lado, que não acreditam que você vai permanecer na presença de Deus. Mas eu vi o meu Deus fechando a boca do leão, pra você saber que Deus está falando contigo. Na hora que você vinha pra aqui pra frente, eu vi a Deus te dando uma ferramenta. E Deus estava mandando dizer, é sério.
Para você saber que é Deus. Deus está falando contigo. E você tem recuado e não tem falado. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: não é carne coisa nenhuma. É a minha presença. Você, quem não conhece a tua capacidade, vai ficar para trás. Diga, vai ficar para trás. Diga, vai ficar para trás. Deus está. Vai adorar? Ou vai convidar? Fala para ele assim. Fique em paz. Fala mais forte, diga, fique em paz. Fale mais forte, que o pastor me deu até 8 horas da manhã. Diga, fique em paz. Porque Deus já está calando a boca de uma pessoa sou eu. Deus está tocando o seu coração nessa noite. Primeira mostra uma grande amargura. E a segunda coisa, uma grande tristeza. Clava assunta, Kevin. Mas para você saber que Deus é Deus, Deus está dizendo: eu não esqueci que você é coisa de Deus. Oh, glória! A tua capacidade não está na boca dos outros. Deus conhece a tua capacidade. Deus está dizendo: se prepara, meu filho, que esse ano Deus vai mudar algumas coisas na tua vida. E Deus está dizendo: prepara para ver a glória do Senhor sobre a tua vida.
de pé na tua vida. Que a bênção de Deus ainda está de pé na tua vida. Ei, você que é assombrado pela frente, você é mesmo. Deus hoje está tocando na sua voz. Lá na glória, véu, assim que porque Deus te chamou para estar vivendo o chamado dele. Deus está dizendo para você nessa noite que nada vai parar o projeto que ele tem na sua vida. Pessoas podem até humilhar, podem até não ver nada, mas Deus está dizendo: sou eu, eu sou então você saber que Deus está falando contigo. Eu vi a Deus abrindo uma porta a Deus avô. E Deus mandava de dizer: eu sou o mesmo Deus de ontem e eu sou o Deus de hoje. Se prepara para a bênção de Deus na tua vida. A presença de Deus. Segura no teu irmão. Diga para ele: Deus. Deus. Diga para ele: Deus. Deus. Marcou esta madrugada. Marcou esta madrugada. Diga você hoje. Você hoje vai sair. vai sair De cabeça erguida. Declarando que só o Senhor. A honra total do pregador. Porque pregador não merece nada. Romano diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Segura no teu irmão e diga: porque dele, para ele são todas as coisas. mais uma vez. Porque dele, por ele. Mais uma vez, por ele, por ele, por ele, por ele. Porque nele, por ele. Oh, glória! Glória!
de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Olha o outro bem. Olha agora. Não olha pra minha cara feia não, mas olha pra ele. Diga pra ele, você não vai parar. Você não vai parar. Diga, você não vai desistir. Diga, o plano de Deus. O plano de Deus Será executado na tua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso naquele que nos Ô, glória! Eu não posso parar. Você mora onde? Você mora onde? Estica as suas mãos onde você mora. Vai. Rápido, rápido. Aonde você mora? Aonde você mora? Aonde você mora? Olha pro lugar onde você mora. Olha. Estica as suas mãos. Você que vai profetizar na tua casa hoje. Aleluia! Aquela pombagina que queria ver o fim do teu relacionamento vai cair por terra. Aquele Zé Pelícia que estava querendo destruir a tua casa já caiu por terra. Aquele Satanás sujo que queria ver a sua derrota já caiu por terra. Em nome de Jesus. Eu quero que você agora ore, com a mão levantada ainda, ore pela sua casa. Clame agora, clame, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, clame agora, clame. Clame. Clama. Alguma casa vai nascer para morrer na mão de Deus. Alguma família vai nascer para ficar na mão de Satanás. Alguma casa tem nome, alguma família tem nome. Esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Sai daí, Satanás. Esse nome
E depois, olha como. Vocês dois. Vamos pra frente. Vocês dois. Um pregou de João Batista. E hoje, o que foi mais pregado é que Deus estava levantando uma nova geração. E aqui estão vocês dois que representam esta geração. Sabe por que Deus trouxe vocês aqui na frente? Porque Deus não mostrava que o ministério de vocês dois vão crescer. Se prepara, porque essa igreja vai ficar pequena por tanta alma que vai entrar. Alegre será tomado pela glória. Mas Deus chamava vocês dois. Duas coisas que Deus mostrava. O ministério que estava cada dia mais aumentando. E a segunda coisa, a unção de vocês vão ser diferente. Aonde vocês colocarem a mão, o lugar será abençoado. Aleluia. Aonde vocês tocarem, Deus irá fazer milagre. Deus está dizendo, nessa noite, nessa manhã, eu estou colocando ferramenta na mão de vocês dois. Para Satanás saber o som de você, uma chamada, uma chamada. Eles são meus pastores. A mãozona para eles dois. Vida de pastor não é fácil. Não sou. Mas conheço muitos pastores que não é fácil. Você já orou pela sua família. Você já orou pelos seus sonhos. Mas agora vocês vão olhar pela vida do homem de Deus. A redenção está na frente dele. A batalha espiritual está na frente dele. Então nessa hora você vai levantar a tua voz e vai começar a clamar pela vida dos seus pastores. Até pela vida do próximo você ora agora aí. Eu vou te dar um minuto e eu vou encerrar a pregação. Vou te dar um minuto. Comece a orar pela vida deles agora. Começa, abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Dá glória ao nome de Jesus. Pode se acertar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Promessa vai se cumprir na tua vida. Querido, não, mas a promessa vai se cumprir em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Agradeço a Deus pelo meu pastor Edson. Eu tenho 5 pais na fé. O irmão Edson, Chão, aquele lindo que não está aqui. Amanhã eu vou dar um beijo naquela caneca dele. E o pastor Edson me tornou um pai. Em 2 lugares que eu vou pregar, eu sempre peço oração a ele.